Irmãos, para começar o nosso estudo sobre o mundo espiritual, sobre cura, sobre libertação, para que nós possamos entender, nós vamos fazer passos a passos, né? Seguindo a palavra de Deus. Aqui em Efésios 6, versículo 12, diz assim, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e poderes, né? Desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, irmãos, diz aqui em Efésios 6, o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, ele explica: a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a pessoa, mas são contra situações espirituais que nós não vemos, mas não enxergamos, mas sentimos, né, irmãos, tudo que ela produz. A Bíblia diz uma coisa, irmãos: o homem pode ser crédulo ou incrédulo, mas de duas coisas o homem não pode fugir. Todos nós morreremos um dia e da influência que o mundo espiritual causa sobre nós. Você crendo ou não crendo, irmãos, você é afetado pelo mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que as nossas armas são armas carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus para vencer sofismas, fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, o mundo, o inferno, ele luta para que você não conheça a palavra de Deus, que não conheça a verdade, que não leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, irmãos, os melhores pastores, os melhores pregadores, aqueles que trabalham com libertação, eles vieram de religiões passadas, de religiões das trevas, né? Eles conheceram as trevas, mas Deus teve misericórdia deles e os converteu e os transportou para o reino do seu amor. Então essas pessoas, irmãos, elas trabalham com amor, com uma dedicação. Por quê? Como eles serviram anos e anos o engano, a mentira, achando que estavam servindo uma maneira certa, achando que estavam servindo a Deus. Irmãos, quantas pessoas que seguem as trevas achando que estão servindo a Deus? Quantas pessoas estão no engano, sinceramente, eles acham que eles estão no caminho certo, amém? Até que Jesus chega e ele tira vendas dos nossos olhos. Um exemplo disso, irmãos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja, ele mandava prender os cristãos. Quando mataram Estevão, que foi o primeiro mártir cristão apedrejado, Paulo guardava aqueles que faziam isso, ele dava cobertura. E um dia ele chegou para os sacerdotes e disse assim: me dê cartas para que eu vá até a cidade de Damasco, porque lá a igreja está crescendo. Eles estão dizendo que esse Jesus aí é o Filho de Deus e nós sabemos que isso é mentira, né? Porque ele era um judeu, irmãos, escriba, ele transcrevia a lei, ele conhecia profundamente a lei. Paulo era um conhecedor profundo de toda a cultura judaica, né? Da religião judaica. E pediu também, irmãos, para Roma soldados, para que chegando ali ele pudesse prender aquelas pessoas e acabar com aquilo que ele chamava de heresia. E por conhecer o Velho Testamento, os Salmos, os profetas, né? Ele entendeu que Jesus não era o Messias, amém? Mas, irmãos, quando ele chegou no caminho, que ele ia lá para prender aqueles que estavam adorando a Deus, o próprio Jesus lhe apareceu no caminho. E Paulo literalmente caiu do cavalo. E o Senhor disse, ele perguntou: quem é? Ele disse: eu sou a Jesus a quem tu persegue. Eu vou te mostrar quanto você vai padecer por causa do reino de Deus, amém? Dura coisa te é recalcitrar contra os grilhões. E naquele momento, irmãos, o apóstolo Paulo ficou cego, ele não enxergava mais nada e foi guiado pela mão daqueles soldados. E diz na palavra de Deus que duas escamas estavam nos olhos dele como duas lentes brancas, né? E Paulo, irmãos, transtornado com aquela visão, orando, pedindo misericórdia a Deus, Deus lhe enviou um profeta. E esse profeta orou por ele. E na mesma hora as escamas dos olhos de Paulo caíram. Ele começou a glorificar Jesus ressurreto e se transformou no maior dos apóstolos. Usou tudo aquilo que ele conhecia, que era a palavra de Deus, para provar que Jesus era o Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que o homem natural,
ele não entende as coisas de Deus. Tudo é loucura, tudo é fanatismo. O homem natural, irmãos, ele é guiado pela religião e ele é obstinado. Ele não pensa, ele só age. Mas nós, quando temos Jesus no nosso coração, irmãos, ele trabalha conosco, ele nos convence. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça, entendeu? Irmãos, eu quero falar essas coisas para você entender que muitas vezes você está seguindo guias, orixás, catolicismo, religiões e de idolatria, de demonismo, achando que você está certo. Irmãos, a fé, ela só é válida quando ela está no Senhor Jesus, amém? O apóstolo Paulo diz que no mundo existem muitas vozes e muitos que se dizem deuses, mas nós sabemos que todavia existe só um Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo. Muitos estão presos em laços de religiões do passado, irmãos. Muitos estão amarrados por espíritos enganadores. Muitos, irmãos, se passam por espíritos de luz, como a própria Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, para que, se possível for, enganar até os escolhidos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado porque Jesus foi crucificado e ressuscitou, amém? Ele não toma a sua consciência, ele não te deixa fora de si, como nós vemos na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, pessoas possuídas por demônios, por espíritos humanos, que agem como animais, que agem como preto velho, pombagira, iemanjá, rastejam pelo chão, põem a mão para trás, pede pinga, pede charuto, entendeu? Isso aí, irmãos, é demoníaco. O Espírito Santo em nós, ele mantém a nossa consciência, ele não tira a sua consciência, porque ele veio habitar aqui dentro de nós, amém? O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele nos dirige, não somos tomados por alguma coisa que nos toma, e nós não sabemos o que fizemos. Amém? Tem pessoas, irmãos, que são obrigadas a receber espíritos. Eles chamam as pessoas de cavalo. A pessoa não quer mais seguir a Umbanda, o Candomblé, mas o espírito o tortura, o persegue e o toma. Quantos casos, irmãos, que eu atendo aqui de pessoas que não querem mais serem um pai de santo, uma mãe de santo, mas estão presos, são obrigados, são escravos do mal. Mas a Bíblia diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, o mundo espiritual, ele existe antes do material. Antes de o Senhor criar as coisas materiais, físicas, o homem, a terra, a natureza, o mundo espiritual, os anjos, os demônios, os poderes celestes já existiam há bilhões de anos, há muito tempo atrás, irmãos. Nós somos a última criação de Deus. Você entendeu? E tem uma coisa, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos formados de 3 partes. Deus criou o homem do pó da terra. Quer dizer o quê? Nossa parte humana. Nós somos feitos de cálcio, zinco, manganês, carbono, vários minerais. E quando o Senhor soprou o seu fôlego de vida na carne, no humano, amém? Produziu a nossa alma. Então nós, seres humanos, nós somos a junção de 3 coisas, amém? A carne, que é a nossa parte, o fôlego de vida soprado por Deus em nós gerou a nossa alma. Então a nossa alma, irmãos, ela está num corpo, entendeu? E ela é ligada a Deus através do Espírito. Entendeu o que eu estou falando? Somos corpo, alma e espírito. E da mesma maneira, irmãos, que precisamos de alimento da carne, precisamos de alimento do espírito, entendeu? Mas quando o homem pecou, o homem se separou de Deus, o seu espírito se desligou de Deus. E nós ficamos corpo e alma. E fomos enganados por religiões. Satanás, irmãos, ele se passa por anjo de luz, ele se passa por pessoas mortas, por entidades, por santos, por orixá, por guias, por seres de luz, por energia, para enganar o homem. Mas Jesus veio, irmãos, para nos resgatar. Jesus veio para que tivéssemos uma vida e uma vida abundante, entendeu? Eu quero te explicar neste hoje que a nossa luta, irmãos, a maioria e 99% das vezes são contra as coisas espirituais que nos influenciam, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, você entendeu? O mundo jaz no maligno, e o Senhor chamou o cristão, o tirou do mundo. Vocês não são do mundo, por isso que o mundo vos odeia.
Amém? E quando você aceita Jesus, você veio do mundo, você vivia numa condição humana, por tradição. Você vivia a religião do mundo, a tradição do mundo, a crença do mundo caído. Você entendeu? Mas Jesus, olhando para nós, nos chamou e nos deu a oportunidade de conhecermos a verdade. E esta verdade, irmãos, ela vai nos libertando, vai nos curando. Quando aceitamos Jesus, irmãos, né? Todo o nosso passado, ele é desfeito, entendeu? Deus vai nos limpando, Deus vai nos purificando. Aí, irmãos, como eu falei para você, você enxerga que você estava servindo o engano de uma maneira sincera, porque você estava sendo enganado, amém? Mas Jesus, que é a verdade, que é o caminho, ele tirou as escamas dos teus olhos e hoje você enxerga segundo a verdade, amém? Então, irmãos, a primeira coisa dessa primeira, vamos dizer, esse primeiro começo de estudo é que nós lutamos contra o mundo espiritual, que é mais real do que o material, mas só que nós não vemos. A Bíblia, irmãos, nos diz que quando Jesus chegou na terra, começou uma manifestação demoníaca, porque nunca apareceu tantas manifestações como foi no tempo que Jesus estava na terra. Por quê? Ele era a luz. E a Bíblia diz que a terra de Zebulon e Naphtali, que andava em trevas, foi iluminada por uma grande luz. Quer dizer, a presença do Senhor Jesus, ela expôs aquilo que estava escondido, aquilo que era por trás, porque o diabo, ele adora trabalhar no oculto, no escondido. Por isso que as coisas das trevas chamam ocultismo, porque é tudo escondido, é tudo em oculto, entendeu? É tudo na escuridão. Mas como Jesus é a luz dos homens, ele chegou aqui na terra e começou a iluminar e as coisas começaram a aparecer. Temos vários exemplos, irmãos. O endemoniado de Gadareno, que tinha mais de 2.000 demônios numa pessoa. Imagina isso, irmãos, mais de 2.000 demônios, uma legião num ser humano. A Bíblia diz que de Maria Madalena saíram 7 espíritos. Aquele menino que era um menino que estava louco, se jogava no fogo, na água, que ninguém conseguia libertar o menino, o Senhor expulsou o demônio do menino e a vida do menino continuou. Você entendeu? Em muitas partes, principalmente no Evangelho de Marcos, Jesus fala: eu estou curando e expulsando esse espírito de enfermidade, porque existe a enfermidade física, irmãos, a psicológica e a espiritual. Quando era espiritual, o Senhor dizia: olha, eu estou livrando essa pessoa que faz 18 anos que ela está na mão de Satanás. Você entendeu? Então existem coisas espirituais e física, entendeu? Então que você tome consciência que a tua luta, em primeiro lugar, é contra as trevas, é contra aquilo que você não vê, mas você sente a opressão, você sente a luta, você sente a dificuldade. Mas, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? O Senhor nos deu armas espirituais para lutar como principados, potestades e dominadores da mente. Este mundo, irmãos, dominou a mente do homem. Satanás, ele dominou a mente do homem para que o homem não creia na palavra. Mas quando Jesus nos chama, ele nos mostra a verdade. E a partir dali você começa a andar com Jesus, se libertar de todas as coisas do passado, de pactos, maldições hereditárias, heranças espirituais, demônios que entraram na sua vida por causa de pecado, por causa de laços de alma, por causa de pactos. O Senhor Jesus veio, como diz lá em Isaías 61, ele veio libertar o cativo, tirar os presos da prisão, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio, irmãos, te libertar das cadeias espirituais, porque Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons espirituais para os homens. Quer dizer, Deus nos deu dons espirituais para lutarmos com aquilo que é espiritual. Você entendeu? Então, irmãos, vamos acompanhar, dia a dia eu vou falando cada tema, devagar, com paciência, para que você entenda, tá bom? Mas o importante, irmãos, é que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres.